errado, né? E assim, além disso, né, quais são os perigos que você acha que tem da gente não lidar bem com a ansiedade no momento da entrevista, de não estar com o psicológico bem no momento da entrevista? Quais são os perigos? Bom, a gente tem a questão da fala mesmo. Então, muito de uma entrevista é como você se posiciona no sentido de Sim. corpo e também da maneira que você fala. Quanto mais nervoso você tiver, menos você vai conseguir conectar. Quanto mais ansioso você tiver, menos o seu raciocínio lógico fica lógico. Sim. Então, isso é muito importante. Eu já conversei com diversas pessoas que sabiam falar sobre suas histórias, que tinham plena consciência de, olha, Gabi, esse aqui é o meu ponto forte, eu tô aqui e eu quero chegar aqui, e eu sei porque essa empresa aqui, por exemplo, pode me ajudar muito com isso. Mas a pessoa ficava tão ansiosa na hora de conversar comigo até, que não era nem ali o momento final que ela se perdia na história dela. Então, isso é uma questão muito importante e é o que eu vejo como principal ponto perigoso. A pessoa se perde porque ela tá tanto na cabeça dela, e eu acredito que você pode aprofundar isso bem mais, que ela, em vez de estar no momento, ela fica dentro da cabeça dela. Então, ela fica pensando na melhor forma de responder aquilo e ela esquece que ela está conversando com outra pessoa. Uhum. Inclusive, isso já aconteceu muito comigo, acontecia antigamente. O entrevistador estava fazendo uma pergunta e eu já estava pensando em qual seria a outra pergunta, né? Uhum. O entrevistador nem terminou de fazer a pergunta e eu já estou pensando no que vou responder, aí acabo não prestando atenção na pergunta completa, né? Aí Uhum. tira o foco do que ele está querendo saber ali, do que está perguntando, porque está ali, ó, a cabeça o tempo todo trabalhando e desvia o foco do que realmente é importante naquele momento presente, né? Principalmente para quem tem ansiedade, isso é uma dificuldade muito grande, porque sempre está com a cabeça lá na frente. Então, desfocar do momento presente é algo que prejudica bastante, porque acaba você não prestando atenção no que é para ser respondido e acaba Uhum. desviando o foco do que é para ser tratado naquele momento. E como você falou, uma prejudicial muito grande também é porque na hora da entrevista eles não avaliam só o que você está falando, avaliam também o seu corporal, né? A linguagem corporal comunica muito. Então, por mais que você saiba de um assunto, se você deixar a ansiedade falar mais alto naquele momento, acaba transparecendo que você não tem o domínio do assunto, por mais que você tenha. Uhum. Então, quando o emocional não está equilibrado com o racional, parece que você não tem o domínio daquele assunto, não entende tanto. E isso vai acabar prejudicando e transparecendo para a pessoa que está entrevistando ali, né? Que não sabe se você sabe ou não, mas por conta do corporal, ele vai interpretar aquela situação dessa forma. Você perde credibilidade, né? No final do Sim, dia, você sim. de fato diminui isso. E no corporal é muito importante. Então, por exemplo, a gente está conversando aqui. Por mais que eu tenha ali a tela, né, a câmera, eu estou olhando para você. O meu foco é Uhum. olhar para você, porque a gente está conversando aqui. Quando uma pessoa fica mais nervosa numa entrevista, qual é a tendência? Olhar para o lado. Então, às vezes ela nem percebe que ela está fazendo isso, mas ela está conversando com a pessoa, olhando a televisão que tem na sala e a caneta que caiu ali do lado e o que está acontecendo. De repente, a pessoa já está assim, com a mão também, né? Ah, não, porque na minha história, 5 anos atrás, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, isso é muito importante também, são erros. Ou, de repente, a pessoa fica, né, mais relaxada, ela vai mais para frente. Ah, então, na minha história, isso são pontos que, quando a gente acaba focando demais, né, na parte mental, pelo nervosismo, podem prejudicar. Mas, de fato, eu vejo que é justamente o que você falou, né? Você já pensa na próxima questão, você já pensa, gente, nossa, fiz uma vírgula no lugar errado do que eu queria falar, já fui eliminada do processo. Já era. Sim. E aí agora só vai ladeira abaixo nas perguntas Pensamento também. catastrófico. Exatamente. Então vira um efeito dominó. Eu chamo dessa forma, mas vira um efeito dominó porque já vem do preparo também, que a gente vai falar daqui a pouco, mas no momento pode atrapalhar bastante. Um outro ponto também que prejudica bastante se você não tiver o controle da ansiedade ali no momento é reforçar uma crença distorcida que você tem. Por exemplo, se você vai para uma entrevista já achando que não é capaz de conquistar aquela vaga, ou que vai fazer algo errado, ou não vai falar bem.
consequentemente, isso vai aumentar a sua ansiedade, vai aumentar a sua preocupação, vai aumentar a sua insegurança e, consequentemente, isso vai influenciar no seu comportamento, que é o que você falou, né? Às vezes tem uma postura mais assim, de insegurança, ou olhar de outra forma, ou gaguejar, ou ter algum comportamento que mostre a insegurança e a ansiedade ali. E, consequentemente, se você não vai bem na entrevista, você vai estar reforçando essa crença que você já tinha de que você não era capaz, ou que nada ia dar certo. Então, vira uma cascata também. Né? Se você tem essa crença e não lida bem com a ansiedade, consequentemente, essa crença dentro de você vai sendo reforçada e aumentando cada vez mais. Né? Como a crença de inferioridade, ou achar que não merece, não é merecedora daquilo, que acontece muito também. Então, se você não lida bem com a ansiedade, deixa a ansiedade falar mais alto nesses momentos, acaba sendo prejudicada, né? A pessoa acaba sendo prejudicada e, consequentemente, a crença vai sendo aumentada cada vez mais. E nos processos seletivos posteriores, mais para frente, vai se sentir menos incapaz